Essa é a lição 5. Jesus Cristo, nosso Salvador, ela faz parte de uma série de lições doutrinárias que nós estamos passando através do recurso da mídia. Como eu tenho dito das vezes anteriores, nosso público-alvo é principalmente os membros da nossa igreja, da Igreja Batista do Parque São Basílio, a sua diretoria, e essas palavras são sempre ditas no afã de explicar que não temos a intenção de polemizar com ninguém ou desrespeitar a crença de quem quer que seja. É claro que ninguém está proibido de ouvir, né, e nos acompanhar no que nós estamos aqui colocando, mas que fique isso dito com muito cuidado e muito carinho, para que não haja, de repente, más interpretações ou segundas intenções, ou se acha que temos segundas intenções no que estamos falando. O que os textos, a pergunta 10, o que os textos de João 1 e 3 e Colossenses 1, 16 e 17 revelam sobre Jesus? Leiamos o que está em João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Leamos o que está lá em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe-se que ambos os versículos estão falando de Jesus, não há dúvida quanto a isso. E à luz de ambos, fica claro que ele, Jesus, não pode ter sido criado. O evangelista João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João não disse que depois dele ter sido criado, então todas as coisas foram criadas por meio dele. João disse, todas as coisas foram por ele criadas. Então, se Jesus tivesse sido criado, ele teria de ser uma das coisas criadas. Mas o apóstolo diz que foi por intermédio dele, através dele, que todas as coisas foram criadas. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Paulo não disse que foi depois que ele foi criado e então nele foram criadas todas as coisas. Se tudo que há nos céus, observe o plural, se tudo que há nos céus e na terra foram criadas nele, como é que ele pode ter sido criado? Ora, se ele não foi criado, é porque ele sempre existiu. E se ele sempre existiu, é porque ele é Deus. Isso nos leva, então, à pergunta de número 11. Mas se Jesus é o próprio Deus, por que em João 14, 28, Jesus mesmo diz que o Pai é maior do que eu? Ele falou isso. É preciso lembrar, queridos, que Jesus Cristo, para estar entre nós, se fez um ser humano real, assumindo a forma, o corpo e as limitações de um ser humano, tanto que ele tinha sono, tinha sede, sentia dor e chorava, como já mostramos. Ora, essas coisas existem num ser humano porque o ser humano é um ser limitado, imperfeito. Somente Deus, como Deus, não pode ter sono, não tem fome ou sede e nem chora. Quando Jesus Cristo esteve entre nós, porém, ele assumiu as limitações do físico humano. Embora moralmente falando, Jesus Cristo, mesmo como ser humano, era perfeito, e ele era perfeito, ele não pecou, ele possuía, no entanto, como dissemos, as limitações de um ser humano. Por isso, ao se referir à sua própria humanidade, mostrava-se, nesse caso, menor do que Deus como um pai. Não era o Jesus Deus feito um filho que era menor do que Deus como um pai, mas o Jesus que, para ser Deus como um filho, se tornou ser humano, esse Jesus humano era menor do que Deus, pois, como já mencionamos, passou a precisar do que os seres humanos precisam para viver, isto é, passou a precisar comer, beber, dormir, etc. Em Filipenses 2, versos 6 e 7, temos escrito que Jesus, subsistindo ou existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, porque estava entre nós como um ser humano, ao mesmo tempo em que era o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, conforme o que está escrito em Hebreus 1, de 4 a 6, e ele era superior aos anjos que devem adorá-lo, como está em Hebreus 2, 9, ele foi feito, no entanto, ao mesmo tempo menor que os anjos. Então, a pergunta 12 é, então como ser humano é que ele era inferior ao Pai? Exatamente, como mencionamos na resposta anterior, apenas como um ser humano, Jesus Cristo era inferior ao Deus, o Pai, e inferior até aos anjos,
mas como ele não era apenas um ser humano, mas era também Deus que se fez gente, Deus que se fez gente como a gente, na pessoa do Filho, sem nunca deixar de ser Deus, ele como Deus feito homem, isto é, como Deus o Filho era e é igual ao Pai. E assim devia ser adorado pelos anjos e servido por eles, conforme está exemplificado em Lucas capítulo 22, 43, onde temos que os anjos vieram servir a Jesus. Pergunta 13, mas sendo Jesus Deus feito ser humano, por que ele orou ao Pai dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste? João capítulo 17, versículo 3. Por que ele fez essa distinção entre ele e o Pai? Jesus não podia se referir a Deus de outra forma, porque ele é Deus como o Pai, e o Pai é Deus. Ele, Jesus, não é um outro Deus, por isso Deus é o único Deus verdadeiro. Só existe mesmo um Deus único e verdadeiro, e Jesus é parte deste Deus único e verdadeiro. Para entendermos como Jesus Cristo se incluía nesse único e verdadeiro Deus, vamos ler o que está lá em Judas, o versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Nesse texto, o escritor sagrado chama Jesus de o nosso único e soberano Senhor. Ora, se Jesus é chamado de único Senhor, é porque não há outro Senhor que não ele, Jesus. Mas como fica nesse caso Deus, o Pai? Deus, o Pai, por acaso não é soberano, não é Senhor? Claro que sim. Ele, o Pai, é o nosso único soberano Senhor, junto ao Filho, que então é o nosso único soberano Senhor, junto ao Espírito Santo, que então é o nosso único e soberano Senhor. Eles são um único e verdadeiro Deus. Porque Deus como um Pai e Deus como Espírito Santo são vistos em Jesus Cristo, é que nós chamamos Jesus, por causa de afirmações como a de Judas, de nosso Senhor absoluto. Leamos 1 Timóteo capítulo 6, versos 14 e 15. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O que nós temos aqui? Temos Jesus Cristo sendo chamado pelo apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo, de único Senhor, Rei dos reis, Senhor soberano. Lembremos-nos do argumento anterior, isto é, Deus, por acaso, não é único Senhor, Senhor soberano? Claro que sim. Ele é o Pai e o nosso único Senhor, Rei dos reis e Senhor soberano, mas junto ao Filho, que é então o nosso único Senhor, Rei dos reis, Senhor soberano, junto ao Espírito Santo, que é o nosso único Senhor, Rei dos reis, Senhor soberano, porque como Pai, como Filho, como Espírito Santo, Deus é o único e verdadeiro Deus. Mas se Jesus é Deus e não foi criado, é a pergunta 14, porque ele é chamado de o primogênito da criação em Colossenses 1,15. Primogênito não quer dizer o que vem primeiro ou o que nasce primeiro? Olha, nem sempre o termo primogênito quer dizer o que vem primeiro, mas sim o que está em primeiro lugar, em lugar de honra, acima de tudo o que está depois. A palavra primogênito sempre teve essas duas conotações na Bíblia. Leamos Êxodo capítulo 4, verso 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Moisés deu esse recado a faraó. O que temos aí? Temos Deus mandando Moisés dizer ao faraó que ele teria de deixar o povo de Israel sair do Egito, e como argumento, Deus manda dizer que Israel, a nação, o povo, é o meu primogênito, ou seja, o meu primeiro filho. Ora, por que Israel era o primeiro filho de Deus? Foi Israel o primeiro povo formado no mundo? Nós sabemos que não. Nós sabemos que quando Deus chamou a Abraão para com ele começar o povo de Israel, já existiam outros povos, inclusive o povo de Abraão. Esses outros povos não eram filhos de Deus, pelo menos no sentido da criação? Por acaso eles surgiram na terra por conta deles mesmos ou foram formados pelo diabo? Obviamente que não.
No Salmo 22, verso 28, está escrito que Deus é quem governa todas as nações. Mas então, por que Israel é chamado por Deus, ou foi chamado por Deus, de o meu primogênito? Porque para Deus, o povo de Israel estava acima de todos os demais povos, ou seja, estava em primeiro lugar. Mas leiamos também Jó, capítulo 18, versículo 13. Ele fala da sua enfermidade e diz: ela consome partes da minha pele, o primogênito da morte devora os membros do seu corpo. O que temos aí? Temos Jó falando de uma enfermidade que leva à morte. E essa enfermidade Jó chamou de primogênito da morte, no sentido de que essa é a enfermidade que iria destruir o seu corpo finalmente. Nós podemos ler em Jeremias capítulo 31, versículo 9. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho, ou o meu filho primogênito. O que temos aí? Temos Deus, por meio do profeta Jeremias, confortando o povo de Judá. Nesse consolo, Deus diz que Efraim é o meu primogênito, ou o filho mais velho, o meu filho mais velho. Ora, nós sabemos pela Bíblia que Efraim foi o segundo filho de José. Só que ele, Efraim, foi o neto que Jacó abençoou de forma maior. Por isso o nome de Efraim ficou em primeiro lugar em termos de importância na história de Israel. No caso de Jesus, queridos, ele é o primogênito da criação, não por ter sido o primeiro criado ou gerado, mas por estar acima de toda a criação, por ser antes e primeiro do que tudo que há na criação. Afinal, foi por meio dele que a criação foi gerada. É primogênito por ser o principal, mais importante, aquele que está acima de toda a criação. Dissemos que o nosso culto, temos dito isso, é a pergunta 15, que o nosso culto é cristocêntrico, ou seja, o nosso culto é só para ser dado a Jesus Cristo, mas o nosso culto não deveria ser teocêntrico, isto é, ter a Deus como centro dele. Por ser teocêntrico é que o nosso culto é cristocêntrico. E por ser cristocêntrico é que ele é teocêntrico. A vida da igreja gira em torno do Deus Trino. A função maior da igreja é a de promover o culto verdadeiro, que é o culto em espírito e em verdade, o culto a Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Só que esse culto a Deus só é verdadeiro quando feito por causa de Jesus Cristo e por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Por causa do que ele, o Senhor Jesus Cristo, fez por nós, Jesus Cristo, então, é chamado de único Senhor, Rei dos Reis, Senhor e Soberano, 1 Timóteo 6, 14 e 15, Judas 4, Apocalipse 17, 14. Mas como foi Deus, como Pai, quem fez de Jesus Senhor e Cristo, conforme está em Atos 2,36, entendemos que ao girar em torno de Jesus, o culto está girando em torno do Deus Trino. O nosso culto, que é a Deus, centraliza-se em Jesus Cristo, no seu nome, pois é o Senhor Jesus mesmo quem nos avisa que não há como haver essa separação entre ele e o Pai. Conforme João 5, 19, 23, aonde nós temos, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E aí temos a pergunta 16. Sem dúvida, esta é uma doutrina maravilhosa, mas difícil. Por ser uma doutrina difícil de compreender, ela não teria de ser vista como uma doutrina secundária? Olha, saber quem Jesus Cristo é não é uma doutrina secundária. Leamos o que Jesus Cristo disse em João 8, 23, 24. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, vocês morrerão em seus pecados. Meus amados, fica claro pelo que o Senhor Jesus disse que nós precisamos crer corretamente acerca de quem ele é, como alguém que pôde dizer, como Jesus diz lá em Mateus 11, 28, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês. Ele pôde dizer porque ele é Deus. Como alguém que não é Deus pode dizer isso? Como alguém que não é Deus pode prometer o que está em João 10, 28, a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna. Como alguém que não é Deus pode se apontar como Jesus se apontou como caminho, verdade e vida. Na verdade, as pessoas que rejeitam Jesus como sendo Deus que se fez gente, não podem ser salvas. Elas estão crendo em um Jesus que não é o verdadeiro Jesus,
que não é o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador absoluto. Portanto, esta doutrina ela é essencial, porque ela tem a ver com quem Jesus é, o que ele fez, o que ele pode fazer e porque ele tem esta autoridade de dizer que nos dá a vida eterna e por isso é que nós o chamamos de nosso Senhor e nosso Salvador absoluto. Obrigado.